Queridos irmãos, pastores, líderes, coordenadores de escola bíblica dominical, como também os alunos, todos os amantes do estudo da palavra de Deus, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe uma outra vez juntos aqui no canal para mais um resumo de uma lição da EBD, dessa feita a lição de número 7, baseada no capítulo 11 a 14 do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos estudando nesse trimestre. O assunto da lição é o seguinte: a oração, os fariseus e a vida cristã. São três assuntos assim importantes que serão discorridos nessa lição. Ao final da exposição, você deverá estar apto para o seguinte: em primeiro lugar, são os objetivos, né? Compreender que a prática da oração gera intimidade com Deus. Oração vai ser tratado aqui. Praticar continuamente a oração a fim de resistir o mal, arma espiritual. E compreender os riscos de uma vida materialista, distante de Deus. Esses são os objetivos da lição. O texto áureo está em Lucas 11:10, diz assim: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Um texto que fala sobre clamor, oração, que será exposto no decorrer da lição, tá? Esses são os estágios da oração, podemos dizer assim. A verdade prática diz o seguinte: o apetite pela Bíblia, pela oração e por servir a Deus e ao próximo são pilares da fé cristã e evidência de boa saúde espiritual. Essa verdade prática aqui, ela é muito importante, porque ela vai nos ensinar, ela traz para a gente aqui essa orientação, né, de que quando nós nos apegamos a Deus em oração, amor ao próximo e todas as virtudes da vida cristã, a gente está realmente vivendo, demonstrando boa saúde espiritual. Tá? Vai ser bênção, vai ser muito bom. Se você não é inscrito no canal ainda, eu gostaria de pedir que você nos ajude se inscrevendo. Nós precisamos aí de 214 pessoas para chegarmos a 1000 inscritos no canal da Escola Bíblica Dominical, tá certo? É muito abençoador a gente se envolver com o ensino da palavra. Isso é desafiador também para todos nós, mas Deus tem bênção para a gente. Sem perda de tempo, vamos à exposição da lição de número 7. A lição está dividida em 3 tópicos, como nós já estamos habituados, né? O primeiro tópico é a oração persistente. O comentarista aqui, ele fala de oração persistente, falando sobre o Pai Nosso, falando sobre o amigo importuno, não é? E a resistência na oração. São 3 itens que convergem, né, entre si para nos trazer lições interessantes sobre oração e tudo que com ela se relaciona. A oração do Pai Nosso aparece aqui em Lucas. Na verdade, Lucas é conhecido como um evangelho da oração também, né? Porque em várias partes da narrativa de Lucas se encontra a oração em evidência, tá certo? Que o meu caso aqui é do capítulo 11, do capítulo 18 e de outros textos do Evangelho. E aqui ele traz, em primeiro lugar, a questão
do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração padrão, né? É importante que a gente entenda isso, né? Os discípulos, eles pediram para Jesus que os ensinasse a orar. E Jesus os ensinou, colocando para eles uma oração padrão, uma sugestão, vamos dizer assim, de oração. Os discípulos, nem todos eles tinham conhecimento forte, né, do hebraico, que era o idioma em que as liturgias nas sinagogas elas eram feitas, né? Jesus falava aramaico, e o aramaico era mais popular entre as pessoas, né? E de forma que esse é um dos motivos, né? Os discípulos não tinham acesso àquela liturgia toda da sinagoga, então eles pedem para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus ensina, mostrando para eles a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela também é chamada de oração dominical. E algumas pessoas perguntam por que a oração do Pai Nosso é chamada de oração dominical. Por que oração dominical? É um subtítulo, na verdade, né? Porque se tira do latim. No latim se diz Domini, Dominicus Domini, ou seja, Domini é do Senhor, a tradução. Então, por que a oração dominical? Porque foi uma oração elaborada, né, e repassada aos discípulos pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus de Nazaré. Então, por isso ela é chamada de oração dominical, ou seja, oração do Senhor, propriamente dele, elaborada por ele, ensinada por ele. Isso é um princípio de autoridade para essa oração, tá certo? E indo mais à frente, a gente percebe que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que traz para nós um modelo, né? Ela comporta os principais fundamentos de qualquer oração que deva ser feito a Deus. Ela começa dizendo Pai Nosso. Pai Nosso, quando você expressa Pai Nosso, você está dizendo muita coisa, inclusive que você é igual ao seu irmão. Ele não é um pai exclusivo para A e B, em termos de privilégios, tá? Ele é um Pai nosso, de todos nós, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Uma coisa impressionante na oração do Pai Nosso por que ela é a oração padrão? Porque a oração hoje, na cabeça de muitas pessoas, é um paneiro de petições, né? A gente encara a oração como sendo um canal apenas de petições, para você pedir isso, pedir aquilo outro, petições de uma maneira geral. Está errado? Não. Mas uma oração que começa com petições e que se sustenta apenas por isso, ela está fora do propósito que Jesus ensinou. Porque quando você olha o Pai Nosso, você observa que ela não começa com petição. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o Pai Nosso, ele começa com uma declaração de exaltação a Deus, de reconhecimento pela sua soberania, de louvor ao seu nome. Eu primeiro reconheço e me rendo a essa supremacia divina. E claro, petição vai aparecer, mas tem o seu lugar na oração. Isso só já tem um grande significado para a gente adequar as nossas orações aos princípios. Não é que tem que ser igual ao Pai Nosso, mas os princípios estão ali, né? Isso é muito importante, tá certo? O segundo tópico, ainda falando em oração, fala do amigo importuno, né? Persistência na oração. E aqui Jesus contou a história, né? Um cidadão chegou de viagem, bateu tarde da noite na casa de um amigo e pediu abrigo para ele, para a família.
E só que esse amigo dele resolveu abrir a porta, mas não tinha comida para dar para eles. Então, esse rapaz ele se dirige ao seu vizinho lá, ao seu outro amigo, para pedir a ele que desse uns pães lá, uma comida para ele poder oferecer para os seus hóspedes. Isso já era tarde da noite. E aquela pessoa se sentiu incomodada. Mas ele insistiu, não, mas os meus filhos já estão dormindo, a essa hora você vem bater na minha porta. Ele insistiu e aquele homem resolveu atender. O que Jesus ressalta aqui é que ele não atendeu o pedido porque ele queria, não é, beneficiar aquelas pessoas. Ele atendeu para se sentir livre daquela importunação, né, vamos dizer assim. Aquela perturbação na cabeça dele, ele se sentiu livre daquilo, ele resolveu atender o pedido. E essa é a lição da persistência na oração. Isso é muito interessante, né, ser frisado. E em terceiro lugar, persistência na oração novamente, né? Quando o comentarista aqui, ele coloca da seguinte forma, né? Eficácia e persistência na oração. Por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Isso é uma parte muito importante, que fecha aqui essa questão da oração. O pastor Samuel Câmara, na última terça-feira, no Centenário Centro de Convenções, ele ministrou, deu uma pincelada e ele falou coisas muito significativas nesse aspecto, que é o textuário da lição, né? É o textuário. O que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, a oração verdadeira, eficaz, ela comporta esses elementos. Por quê? Porque algumas pessoas, elas confundem, acham que orar a Deus é apenas fazer petições, dizer alguma coisa e cruzar os braços e esperar que Deus responda a essas orações. Eu devo lhe dizer que em alguns casos isso acontece. Você faz uma oração, uma petição e Deus responde. Se isso se enquadrar dentro dos seus propósitos, né? E no tempo dele, ele responde essa oração. Mas há situações em que você precisa ir além. Além do clamor, você tem que ter atitudes. E as atitudes aqui estão expressas nas palavras bater, não é? Pedir, bater, é verdade? É nesse sentido aqui. Então você pede, você busca, você bate, ou seja, são atitudes que você tem que tomar. Não basta apenas fazer declarações de palavras, tem que ter ação. Você tem que se movimentar e fazer a sua parte. E o que for da parte de Deus, ele vai fazer, até porque a gente não pode fazer o que só ele pode fazer, e ele pode fazer o que a gente pode fazer, mas não vai fazer se nós não fizermos a nossa parte. Seria mais ou menos isso aí, tá certo? Então, a oração persistente é nesse sentido, orar sem cessar, e outros textos que aparecem nas Escrituras, sempre nesse sentido aí, de levar a gente a entender que a oração não são apenas palavras, são atos também, ok? Segundo tópico da lição, a demonstração contra, os fariseus. As demonstrações contra os fariseus. É o segundo tópico. De início é importante a gente entender o que era um fariseu. O que era um fariseu? Falar isso aqui para abrir o nosso entendimento, para a gente compreender melhor essa situação. Os fariseus, irmãos, aqui uma pincelada bem rapidinho, porque esse é um estudo mais profundo. Os fariseus, eles eram um grupo religioso e, ao mesmo tempo, um partido político. E os fariseus, eles se originaram, existem várias teorias sobre a origem dos fariseus. E uma das teorias fortes é que diz que eles surgiram num determinado tempo, quando o helenismo, ou seja, a cultura grega, começou a dominar o campo
em Israel, inclusive atingindo a religião, paganismo, esse tipo de coisas aí. E nesse tempo surgiram, né, esse grupo religioso, denominado de fariseus, que significa separado, né? Eles acreditavam na predestinação, que eles eram um grupo de pessoas separados por Deus exclusivamente para aquilo. Então os fariseus eram essas pessoas. E inicialmente eles tinham boas intenções, se opor ao paganismo, à idolatria e várias coisas que na visão deles feria, né, a integridade das celebrações do verdadeiro judaísmo. Eram fortemente apegados à lei de Moisés, à Torá, e também eles davam muito valor à chamada tradição dos anciões, que era a Torá oral, aquela não escrita, que foram elaboradas ao longo do tempo, e tudo e preservado e tudo mais. E os fariseus se pegavam muito nisso, eram dizimistas fiéis, não é? Davam o dízimo de tudo, gostavam de orações públicas, e Jesus teve um grande embate com essa classe de pessoas, porque com o passar do tempo eles foram assumindo, além da boa intenção, assumindo-se uma imagem de puritanismo e uma série de coisas que começou a prejudicar, não é? Começou a prejudicar, e eles se achavam melhores do que outras pessoas, e começou a entrar em choque. Jesus teve muito choque com os fariseus. Existiram na Bíblia grandes nomes que eram fariseus. Por exemplo, Nicodemos era um fariseu, mas ele se tornou um seguidor de Jesus. O Saulo de Tarso, nosso grande apóstolo Paulo, também era fariseu. E dizem também que Flávio José, um dos maiores historiadores judaico, da história judaica, ele também era um fariseu. Então os fariseus eram essas pessoas, e Jesus teve embate com eles. E o comentarista aqui, ele cita 3 coisas que têm forte relação com os fariseus. O passar do tempo, a palavra fariseu começou a tomar uma conotação pejorativa, negativa. Até hoje é assim. Farisaísmo, né? É uma alusão a esse comportamento misturado, mistura de hipocrisia com religiosidade e por aí vai. E aqui vem a primeira, né? Hipocrisia, que também é conhecido, Jesus chamou isso de fermento dos fariseus. Esconder a verdadeira personalidade, não é? Os fariseus, eles se destacavam por colocar fardos pesados sobre as pessoas, muita cobrança, muita regra que eles mesmos, muitas das vezes, sequer cumpriam. Você está entendendo? Bota uma cruz de maçaranduba na costa das pessoas e carrega uma de isopor. Isso é farisaísmo, hipocrisia, fermento dos fariseus. Muita regra, muita cobrança, sempre demonstrando puritanismo, e até hoje em dia persiste esse comportamento em algumas pessoas, né? Eu particularmente acredito que quando você, sempre se fala, né, condenar o pecado é uma missão primordial de qualquer bom pregador do Evangelho. Mas quando uma pessoa sobe no púlpito e exaustivamente, de maneira repetidas vezes, né, só fala em costume e tal, muita moralidade, com certeza é bem provável que não preste para muita coisa. O segundo lugar, a avareza, né? Apego excessivo aos bens materiais como se fosse um Deus. Isso também tem relação, né, com o farisaísmo. E uma lição para nós, não é? Isso é muito claro. Não é que seja errado você buscar os bens materiais, é necessário, você precisa para sobreviver, mas que ele tenha o seu lugar e o nosso relacionamento com Deus não seja ofuscado pelos bens materiais. E terceiro, ansiedade, que é o equilíbrio entre a necessidade dos bens terrenos e a espiritualidade. Aqui o que ele está falando é que nós temos às vezes ansiedade por conquistas materiais,
não é que isso seja errado, mas isso às vezes toma uma proporção que ofusca, como já disse, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Tem que ter equilíbrio. Você pode se dedicar a Deus, interagir com Ele, servi-lo, amá-lo e ser segundo os seus propósitos, sem abrir mão das questões materiais. Você só precisa fazer esse casamento, onde exista equilíbrio e não a supremacia dos bens materiais, da vida aqui, das preocupações com o dia a dia, sobre a nossa maior necessidade, que é o relacionamento com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, o terceiro tópico, da lição, fala sobre vida cristã. E aí ele traz aqui 3 aspectos. Primeiro, a questão da porta estreita. A porta estreita. O que é a porta estreita? No resumo, a porta estreita é a abdicação da vida mundana, do pecado que tão de perto nos rodeia. Essa palavra, essa expressão vida mundana é muito importante. Por quê? Porque a palavra mundo na Bíblia significa mais de uma coisa. Mundo, cosmo, os planetas, as galáxias e por aí vai. Mundo também significa pessoas em particular, porque Deus amou o mundo, amou o homem, a humanidade. Mas mundo na Bíblia também significa vida mundana. O que é a vida mundana? É a forma de vida que agride a Deus. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele se referiu a isso quando disse assim, olha, aqui estão todos os reinos do mundo, lhe mostrou a glória deles e falou, olha, eu te dou tudo isso se prostrado me adorar. O que é isso aí? É a vida mundana. Então, um cristão que vive na prática da vida mundana, ele não está caminhando pela porta estreita. É necessário uma abdicação, um sacrifício. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me distancio da vida mundana. Menos o mundo me atrai. Quanto mais o mundo me atrai, é porque mais longe eu estou dos valores espirituais. Isso é porta estreita. Segundo lugar, uma mensagem corajosa, de Jesus, e aqui se refere à questão que ele mandou falar para Herodes. Ele, porém, lhe respondeu, e dizia a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. A raposa aqui é Herodes. Jesus foi informado que Herodes poderia matá-lo, que Herodes era uma ameaça à vida dele. Jesus não tinha preocupação nenhuma com o que Herodes pensava. Jesus só tinha um foco, fazer a obra de Deus, cumprir a sua missão messiânica. E quando ele diz isso aqui, essas palavras, ele está se referindo e dizendo que está chegando a sua hora, os últimos dias. Não é porque Herodes quer, não. É porque esse seria o propósito, o plano divino se cumpriria dessa forma na vida dele. E finalizando a lição, serviço e renúncia. Serviço e renúncia. O que significa isso? Não enxergar a jornada da fé como um pacote de benefícios. Isso tem um casamento com a porta estreita. Está identificado com Cristo, inclusive no sofrimento. Isso aqui, a gente fecha esse pequeno resumo com esse pequeno comentário, porque isso é muito importante. O serviço e a renúncia e a disposição para enfrentar os desafios da vida. Existe, irmãos, hoje, na cabeça de muitos cristãos, uma anomalia, algo que eu considero muito grave na doutrina da fé. O que é? É que muitos cristãos, eles enxergam o servir a Deus, eles enxergam a presença de Deus, eles enxergam o estar inserido no reino de Deus como uma imunidade absoluta contra o sofrimento. E não é. Pasme os senhores, mas existem muitas pessoas em nossas igrejas que pensam assim, inclusive lideranças.
que uma vez que você serve a Deus e você está com Deus e Deus está com você, você está imune ao sofrimento. Isso é heresia. A maior autoridade no cristianismo disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus de Nazaré. Então, é contraditório alguém pensar diferente. Então, a presença de Deus, o servir a Deus, tem que ser no sentido de você e eu entendermos que nós somos peregrinos nessa terra. Também não se está pregando que a vida cristã aqui seja apenas um mar de sofrimento, de amargura, de dores, não. Não, o cristão tem que sofrer. Não, não é isso, não. Todo mundo sofre, inclusive os cristãos. Os crentes, por mais consagrado que ele seja, por mais espiritual que ele seja, ele vai enfrentar os desafios da vida no mesmo sentido que as demais pessoas ímpias e ateus que não acreditam em Deus. Na mesma proporção, ele vai enfrentar coisas que a vida oferece de uma forma igual a todas as pessoas. Então, não há possibilidade de você desvincular o sofrimento da vida cristã, não há possibilidade nenhuma. Não tem nenhum texto nas Escrituras que justifique isso. Quando alguém quiser assim, olha, venha para cá, para a nossa igreja, que aqui os seus problemas vão terminar. Isso é um evangelho falso. Isso é evangelho falso. Não é verdadeiro, não. Tá certo? Então, o sofrimento, ele é parte integrante da nossa condição humana aqui. Mas a presença de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios e vencer as batalhas. Isso é verdade. Tanto que Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por quê? Porque ele enfrentou, na condição humana, a tentação, na dependência de Deus e na busca de Deus. E a gente pode fazer a mesma coisa. Se sofrimento fosse alguma coisa que fosse uma contradição à fé, o apóstolo Paulo não seria o apóstolo Paulo, porque ele foi o maior pregador do evangelho no primeiro século, ele foi o maior implantador de igreja e o maior escritor das Escrituras. Para você ter uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, 13, pelo menos, são credenciados a ele. Ele escreveu praticamente 50% do Novo Testamento. E esse Paulo, ele foi açoitado, foi perseguido, maltratado, quase morto, sofreu mais de um naufrágio, e no final de tudo uma cobra ainda picou ele ainda. E pasme os irmãos, tudo isso lhe aconteceu quando ele fazia a obra de Deus. Você entendeu? Então, presença de Deus e vida com Deus, eu volto a repetir, não é imunidade absoluta contra o sofrimento. Não há incompatibilidade entre sofrimento, dor, doenças, lágrimas, luto, perdas. Não há nenhuma incompatibilidade dessas coisas com a vida cristã. Nenhuma. Nós somos peregrinos e enfrentaremos isso aqui. Mas Deus é conosco. Quantos pastores não morreram de Covid-19? Meu sogro, inclusive. Quantas boas mulheres, bons homens de Deus, consagrados, não sucumbiram na pandemia? Esse é um ponto que a gente precisa refletir, né? Então, o sofrimento não é incompatível com a fé cristã, com a caminhada cristã. Mas a presença de Deus é um grande diferencial para nós. Como disse Davi, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Grande lição, que Deus te abençoe, que nós tenhamos uma grandiosa escola bíblica dominical, que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida da sua classe e da igreja que está sob os seus cuidados. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa teus filhos,
aqueles que manuseiam a lição, a Bíblia, os expositores da tua palavra, que todos sejam instrumentos neste próximo domingo para trazer essa grande lição, falando para nós de oração, dos fariseus, da vida cristã, e que esses ensinamentos possam nortear a nossa peregrinação aqui, e que nós tenhamos uma visão real e plena daquilo que somos, da nossa missão aqui e para onde vamos. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Se essa exposição foi interessante para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, nos grupos da sua igreja. Peça para as pessoas se inscreverem no canal e dar essa força aí para a gente. Tenha uma grande noite, um grande dia e uma belíssima escola no domingo. Com um carinhoso abraço do reverendo Ed S.